O Insight TV sempre trazendo discussões também sobre arte, sobre cultura, sobre comportamento. Nesse quadro com Leonardo Sérvio, hoje vocês vão conhecer um pouco sobre como a arte está presente na diversidade ou a diversidade está presente na arte. É um tema super atual e bem interessante que vocês vão refletir com a gente a partir de agora. Mês de junho, mês da diversidade sexual, e a gente traz para a temática do programa hoje as discussões sobre os impactos da arte ou da diversidade sexual nas artes de forma em geral. A gente está aqui com o Leonardo Luz, que é psiquiatra e representa também o Conselho Federal de Medicina. Leonardo, por que a questão da sexualidade na arte ainda gera tanto conflito, tanta confusão, tanta polêmica? Eu acho que a gente pode resumir em apenas uma palavra: visibilidade. Que antes, conversar e tratar da sexualidade era um tabu muito grande, porém, desde a década de 60 até os dias de hoje, esse tabu ele foi diminuindo, apesar de ainda existir bastante, mas hoje ele é mais visto e ele de fato parece ter saído das sombras, e agora ele está alcançando não só as lentes do cinema, por exemplo, como a literatura de modo geral. E por que hoje a gente percebe que a sigla está cada vez mais inclusiva, né? Mas isso também não ajuda a dividir, a segregar, por exemplo, na arte, na literatura, a literatura gay, ou a literatura lésbica, ou a literatura transexual. Isso não poderia ser unificado de alguma forma? O que é que você acha sobre isso? Interessante é que se você pegar a sigla, antes era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Quando, na verdade, na etimologia da palavra gay, ela existia para os dois tipos de orientação, no caso, em gênero, tanto masculino quanto feminino. Hoje a sigla era LGBT, agora é LGBTQIA+, que inclui queer, inclui intersex, inclui assexuados e outras definições. A questão de nomenclatura ela muda muito. O importante, na verdade, é como as pessoas se sentem e como elas podem estar se sentindo ou não incluídas. Para o público geral, talvez até confunda mais do que explique, mas é uma demanda desses movimentos sociais, essa inclusão, e daí as pessoas quererem estar identificadas. Os assexuados, por exemplo, eles representam 1% da população mundial. E muito, hein? É muito, bastante. Se você pensar que 1% não pratica porque simplesmente não tem vontade, né? E não é secundário a algum quadro psiquiátrico ou hormonal, é um número bastante expressivo. Daí eles reivindicarem essa inclusão na sigla também. Na teoria e na prática, a tolerância entre esses grupos deve existir, não é claro? Deve existir, mas há diferenças. Por incrível que pareça, também há preconceitos entre os grupos. Vou te dar um exemplo. No mundo lésbico, vamos dizer assim, existem as que se identificam mais com modos e hábitos mais masculinos, outros se identificam com mais modos ou hábitos femininos, e há um conflito muitas vezes entre isso. Os gays, hoje, é comum a gente ouvir falar, não, ser gay tudo bem, mas ser afeminado, não. No sentido de orientação sexual, cientificamente falando, não há diferença nenhuma nesse sentido, porque a atração é por pessoas do mesmo sexo, do mesmo jeito. Então não há que se diferenciar, isso às vezes gera uma confusão para quem não participa desses movimentos, por exemplo. E os movimentos da intolerância são cada vez mais fortes e presentes nas redes sociais, né? Sim. E a gente já percebe que tem movimentos de proibição de exposições de arte, de peças de teatro, por exemplo, no caso recente, onde o personagem transexual, na verdade o Jesus Cristo era um personagem transexual, né? O que você acha sobre essas abordagens e como isso, de certa forma, pode ser melhor trabalhado? Eu acho que o tema ele tem que ser tratado com muito equilíbrio. Se a gente for utilizar o viés da política e o viés religioso, talvez sejam ingredientes de pólvora que não são necessários nesse momento. Agora, já que você falou na questão do trans, recentemente a Classificação Internacional de Doenças, na sua 11ª publicação, que saiu há mais ou menos um mês, ela tirou transexualidade do rol de doenças. Assim como a homossexualidade saiu na década de 80, agora
é retirar a transexualidade do rol de doenças. Ela passa a participar de um outro capítulo, ou seja, é um caminho também para despatologizar. E aí agora ela ganhou a nomenclatura, né, de Gender Incongruence, né, incongruência de gênero, que inclusive é o termo que o Conselho Federal de Medicina vai adotar na sua resolução, que inclusive eu sou um dos relatores. Leonardo, mais importante e bom que se diga que a literatura, a arte, de certa forma, ao tratar dessas temáticas, a abordagem também ajuda a diminuir a questão do preconceito, né? Sim, então é importante ajuda. que se produza mais, independente da definição de gênero necessariamente. Sim, ajuda bastante. Se você parar para pensar, nos últimos 20 anos, movimentos de televisão, de filmes, de literatura, ajudaram muito a dirimir alguns tipos de preconceito. Eles ainda existem, porque o ser humano ele precisa se identificar com o outro. Eu dou um exemplo muito clássico disso, são as torcidas de futebol, onde as pessoas se identificam com, digamos, 10, 20 mil pessoas e aquilo ganha uma magnitude. Porém, já passa a ser comportamento de massa, né? Isso, passa a ser isso. Porém, quando você não se identifica com algo, a tendência é você segregar, é você afastar. E na sexualidade, que infelizmente, como diz uma teórica, a Rosemary Basson no Canadá, o ser humano classifica tanto as coisas que talvez ele tenha errado em classificar tanto também a sexualidade. E essa questão do isolamento também gera outros problemas, né? E a gente entra numa temática que a gente sempre volta aqui, frequentemente, sobre a depressão, né? Sim, sim. Provoca, certamente. Sim. Isso é um dos fatores. É um dos fatores. Homossexuais têm, inclusive, Rivanildo, 50% a 70% mais chance de terem depressão em algum momento da vida. E transexuais, até 200%. E se você pensa numa situação extrema como a do suicídio, os homossexuais têm 100% maior chance de cometer suicídio e os transexuais de até 9 vezes mais chance, o que é uma situação absurda. Mas imagina, a pessoa já tem uma dificuldade de aceitar o próprio corpo, a sua genitália, seus caracteres sexuais, imagina somado a isso ingredientes de preconceito. Então é uma situação bem difícil. Se é difícil na educação, nas escolas, que ainda não tratam o tema com a delicadeza que se precisa, né? Imagina nas famílias ainda. Nem todo mundo tem uma família tolerante, não é? Sim, não. Aberta. Nem todo mundo tem uma família tolerante, nem todo mundo tem uma família aberta. E acho que houve um confundidor muito grande do que é educação sexual, porque houve uma polêmica muito grande sobre o que pode e o que não pode. Porém, as crianças e adolescentes, eles precisam ter um entendimento de que isso existe. E isso é completamente diferente do que chamam de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é algo não científico, né? Nós tratamos seriamente da diversidade da sexualidade, da expressão dessa sexualidade. Para você ter uma ideia, como isso não é um tema novo, desde 1952, Kinsey, um estudioso americano, fez um trabalho com milhares de casais, foram entrevistas feitas, estruturadas, onde a partir dessas entrevistas ele viu inclusive que não existe uma coisa tão determinística, vamos dizer assim. Existe um polo exclusivamente, por exemplo, homossexual, existe um polo exclusivamente heterossexual e há gradações. Um hétero que esporadicamente pode ter uma prática homo, um hétero que frequentemente pode ter uma prática homo, e no meio a bissexualidade. E o outro polo também, um homo, que essa esporadicamente escala, ela é utilizada hétero. Hoje para pesquisa, para trabalho? Essa escala ainda hoje é uma referência em termos de pesquisa. Vez ou outra acontecem umas loucuras de se tratar a cura da sexualidade, no caso da homossexualidade. Isso, é. Isso no mundo. O que é que você acha disso? Eu acho um absurdo, né? Nós achamos. Né? Não há o que ser curado. E mesmo porque não é doença. Né? Isso, já desde 1980 isso já é reconhecido e é uma das coisas pelas quais a medicina pede muitas desculpas até hoje. Né? E o que acontece? Se você pensa que antes tinha uma teoria que existia um gene gay, que seria um braço XQ do cromossomo 28, depois isso caiu por terra. Como? Através de estudos com gêmeos. Se um gêmeo monozigótico, que é aquele que é igualzinho, fosse homossexual,
o outro teria uma correspondência de 52%. E depois isso ia diminuindo até 10%, que é a população geral, quando eram apenas irmãos. O que é que isso me fala? Se fosse só genético, tinha que ser 100%, já que são geneticamente idênticos. E na correspondência da população eu tenho 10%, ou seja, hoje se trabalha com um conceito de penetrância genética e de manifestação fenotípica, né, ou como se apresenta dessa sexualidade. Então, é multifatorial a sexualidade humana, não dá para classificar, muito menos curar. O conhecimento tem a ver com a intolerância ou a falta de esclarecimentos, de informação a respeito dessa temática? Você sabia que tem bastante, mas eu acho que tem mais a ver com educação e que valores são transmitidos. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que têm curso superior, têm mestrado, doutorado e são intolerantes. Na verdade, de novo, é uma dificuldade de se identificar e se colocar no lugar do outro como alguém que tem as suas individualidades e as suas características a serem respeitadas. Então, além do conhecimento em si, eu acho que é necessária a educação e principalmente a gente rever que valores a gente está transmitindo para as futuras gerações. Isso não tem nada a ver com apologia, né? Não, a diversidade sexual. Não. São sim, né? Sim. Esclarecimentos a respeito da temática. A gente encerra quadros como esse, que trata de abordagens de forma séria com dicas, né? E eu quero, Leonardo Luz, você como psiquiatra, sempre antenado, nos fale de livros e filmes que tratem essa temática de forma séria. Eu trouxe alguns exemplares para você, já que a temática era aqui, essa. Viu? Isso. Um deles é O Me Chame Pelo Seu Nome, que inclusive virou filme, bastante premiado, foi oscarizado inclusive, vai ter a segunda parte, que fala de um casal, né, entre alguém mais maduro e uma pessoa mais jovem, e há todo um contexto de um amor sentido, mas muitas vezes proibido também, né? Que inclusive pode ser tanto de um casal hétero como de um casal homo, esse amor sentido e proibido. É uma linda história de amor entre iguais, essa é a verdade. É uma história de amor entre iguais, exatamente. E o outro é sobre gênero e desigualdades, que denota um pouco limites entre o que é uma questão aqui de gênero e a democracia. Inclusive, saiu um trabalho recente, muito interessante, mostrando que as mulheres são muito mais interrompidas em discursos, em instituições corporativas, do que os homens. Isso é uma questão de gênero. Para elas é muito mais difícil chegar até um posto como esse. Não tem a Imagina menor os questionamentos, dúvida disso. né, todos. Não, porque na verdade ela tem que se impor muito. E tem esse aqui, não é? Que você vai falar também. E como é uma das minhas praias, eu trouxe pensando que, inclusive, saindo um pouquinho, mas esse livro sobre depressão é um livro muito interessante para leigos, porque é um livro de leitura fácil, de como identificar, como tratar isso na sociedade. E uma conquista que eu também gostaria de trazer, que teve o nosso apoio, foi de que o 0800 agora é um serviço de 0800 do CVV nacional, aonde as pessoas que estão em sofrimento iminente, né, tentando ou pensando em tirar a própria vida, podem ter acesso. Isso é uma conquista muito importante para a sociedade. Pois é, mais uma conquista de prevenção ao suicídio. Isso. 188, é só ligar esse número, né, e tem atendimento. 188, é bem fácil. Auxilia muito, né? Auxilia, porque tem pessoas preparadas do outro lado da linha para aliviar e confortar esses indivíduos em sofrimento. Então, se você percebeu, a gente falou de vários assuntos. Por que a questão da diversidade sexual tem a ver com depressão? Na verdade, tem muito a ver. Muito, infelizmente. Porque tudo que gera intolerância, que gera isolamento, pode chegar à depressão e pode chegar também ao suicídio, né? Por isso que a gente trouxe essas temáticas todas, porque com o Leonardo Luz é sempre assim, né? A gente vai puxando e deixa a entrevista cada vez mais interessante. Muito obrigado pelas dicas. Eu viu? que agradeço a participação.